Gráfico na tela, então vou falar de Price Action aqui do S&P 500. Assustador. Assustador. Por quê? Por que é assustador, Agostinho? Ele está tentando fazer um pivô de alta acima da média 8 semanal. Por conta do contexto. Qual é o contexto aqui? Ele está rejeitando e formando um topo mais baixo do que o topo anterior e agora ainda com bull trap de curto prazo. Então, isso daqui geralmente é um movimento de continuação de baixa no longo prazo, tá, pessoal? Então, a probabilidade maior, olhando só o gráfico, claro, eu estou olhando ele sem ver ele atualizado, né? Ele vem no curtíssimo prazo fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, ele abriu, trocou o mês, né, dezembro para janeiro, invertendo. E basicamente, provavelmente ele vai fechar o mês de janeiro indefinido, tá? Por conta justamente do resultado do balanço dessas maiores empresas, que é a Apple e a Amazon também, beleza? Então elas podem impactar os mercados voláteis significativamente, tá? O mercado do S&P 500, ele está praticamente tentando fazer um pivô de alta de longo prazo aqui no mercado tradicional. Porém, tá? O que isso se sucede aqui, o que se sucedeu hoje, tá? E que provavelmente vai continuar amanhã. Uma barra de rejeição da tendência de alta. Então, quando ele tentou romper, hoje ele está fazendo uma barra de rejeição. Eu ensino no Crypto Blinders, né, o que é uma barra de rejeição. Para mim, isso aqui é uma barra de rejeição que engoliu esta barra aqui. E provavelmente a gente tende a ver o cenário ainda lateral um pouquinho amanhã, talvez na quinta-feira. Quinta-feira vai ter vencimento de futuros, né? Então, acho que amanhã a gente vai poder ver, entre amanhã e sexta-feira, uma busca de liquidez dos apostadores de alta que estão tentando entrar nesse pivô de alta aqui, nesse contexto horroroso, tá? De forma alguma eu farei alguma aposta para apostar em rompimento dessa resistência, porque é uma barra de reversão, é uma barra de rejeição de uma alta. Eu ficaria de fora, porque a princípio o RSI quer afundar aqui e perder essa linha dourada, que é a média diária. Então eu acredito que a gente pode ter, ao longo do período entre final de janeiro agora e início de fevereiro, a gente pode ter um derretimento inesperado dos mercados. Inesperado para a galera que é muito otimista, né? Mas se a gente perder esse fundo anterior aqui, já era. Se a gente perder os 3.800 pontos, que é o suporte do S&P 500, a gente vai derreter violentamente, tá? E não seria uma derretida fraca, não. Seria uma derretida porradeira mesmo. E ela poderia vir com anúncio de recessão mesmo, tá? Então, para mim é uma barra de rejeição. Eu não entraria apostando em alta agora, apesar que ele está tentando fazer topos e fundos ascendentes no gráfico diário. Eu ainda acho muito perigoso. Ainda vai sair mais dados e informações agora de tarde, no fechamento do pregão à tarde. Mas eu tomaria muito cuidado justamente porque eu comentei com o pessoal que eu não gosto de tomar posição dentro de uma região de smart money que foi rejeitada. Então, se a gente traçar aqui uma cunha reversa, a metade dessa cunha reversa é justamente a resistência do smart money para o preço continuar caindo, tá? Então, antes dele voltar a cair, geralmente ele retesta essa região para continuar o movimento anterior, coisa que a gente enxerga com bastante vezes assim na tendência de alta, tá? Sobre o Dow Jones Industries, aí a gente consegue ver aqui um triângulo simétrico. Então acho que esse triângulo simétrico ele vai se manter até o final desse mês, antes dele tomar uma decisão. O meu problema maior aqui é a barra também, uma barra de rejeição da continuação de alta. Então é uma barra que eu não gosto de entrar para tomar posição compradora, acho muito perigosa. E nós temos então aqui também um movimento abaixo da linha média do RSI dourado aqui. Beleza? Basicamente é isso. Se a coisa que eu mais estou querendo ver é acompanhar se ele vai segurar o suporte aqui do Tesouro Direto americano, né? Vamos ver se ele vai conseguir segurar. Se ele segurar e voltar para cima, a metade desse canal, a gente poderia ver então um enfraquecimento do mercado de ações, de novo, né? Então a minha preocupação, meu medo é ele formar aqui um fundo duplo nesse pivô aqui, tá?
Então eu quero um pouquinho mais de confirmações. Se ele começar a perder aqui, aí beleza, eu entro tranquilo em cripto e fico mais de boinhas se ele romper esse fundo anterior aqui. Aí eu entro em cripto e fico bem de boa. Mas enquanto ele está dentro do canal de baixa, que está ameaçando fazer um pivô de alta, para sair, eu fico um pouco receoso de um derretimento rápido do mercado tradicional. Sobre o dólar, pessoal, então o dólar vem perdendo valor ainda, continua no gráfico de 4 horas ainda perdendo valor, tá? Ainda o dólar não chegou no seu fundo máximo, então enquanto o dólar vai perdendo valor e se desvalorizando perante outras moedas globais, a gente pode ficar um pouco tranquilo porque o mercado tende a continuar uma tendência de alta de curto prazo. Porém, se isso aqui for uma resistência suficiente para segurar o dólar aqui nessa região e ele começar a romper o topo anterior, principalmente semanal anterior, tá, pessoal? Então, a minha preocupação é ver um rompimento semanal, uma reversão semanal justamente nesse suporte. A gente pode ver os mercados derretendo. Então, se ele pegar e abrir uma barra verde aqui, a gente vai ver todos os mercados derretendo, mercado de ações e assim por diante. A gente precisa aguardar pacientemente porque a gente está na fase ainda do ou vai ou racha, né? Ou a gente vai ter um semestre de alta, íntegro, beleza, confirmado com topos e fundos ascendentes e também principalmente pivôs de alta, né? No gráfico do Bitcoin, Ethereum, criptomoedas em geral. Ou a gente vai perder essa tendência de alta e vai se esfacelar e o mercado todo vai cair. Então a gente está bem entre jogar uma moeda para cima e ver o que acontece, né? Basicamente, pessoal, para quem é iniciante, para quem está me conhecendo no canal, para quem acredita que vai 2023, assim como eu acredito que 2023 vai ser um ano difícil, mas vai ser o ano do plantio e quer aprender mais, eu quero apresentar para vocês o meu projeto mais audacioso, tá? E o Crypto Blinders é o seguinte, diferentemente do Mestres do Bitcoin, o Crypto Blinders eu convidei pessoas para darem aula também. Eu fiz a maior parte das gravações das aulas, mas eu também trouxe outras pessoas com conhecimentos também para trazer para as pessoas. De como declarar criptomoedas para aqueles que querem declarar, como não precisar declarar criptomoedas também vai ter aula, tá? Então, basicamente é isso, beleza?